Olá, tudo bom? Que alegria nós podemos dizer por estarmos chegando agora ao estudo de número 19. Pois é, 19 semanas estudando Apocalipse. Com certeza, muitos assuntos, muitos questionamentos e também, com certeza, muita resposta vinda do Espírito Santo. Para você que teve a curiosidade de pesquisar na Bíblia, de confirmar tudo que nós estávamos aqui conversando, estamos ainda, né? Temos ainda 2 estudos pela frente. Estudamos aí no estudo de número 18, 2.300 tardes e manhãs, que representam 2.300 anos, vindo desde a constituição do reino de Babilônia até o ano de 1844, quando as coisas começaram então a mudar, né? Uma âncora então foi lançada e a mudança se firmou, porque ela já vinha acontecendo antes, né? Desse período que nós vivemos hoje, da mensagem como nós temos acesso hoje. Nós tivemos também aí o estudo da Apocalipse 12, né, que apresentou a saída da igreja, né, da mensagem, né, do remanescente de Deus, e ficou então retirada, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 12, verso 14, né, e foram dadas asas à mulher, à igreja de Deus, né, as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, então fora da vista de Satanás. Então a igreja de Deus, ela ficou por 1260 anos com o povo remanescente, né, guardando a mensagem de uma maneira especial, né, vamos dizer assim, sem mistura, né, a mensagem pura. E durante 1260 anos. E nós vimos isso também, essa profecia que está aí dentro das profecias de 2300 anos. Após 1844, então, muitas coisas acontecem e nós temos aí próximas voltas de Jesus no capítulo 16 de Apocalipse, que é o que nós vamos estudar hoje, as 7 pragas do Apocalipse. Outro assunto que traz para nós assim um certo temor, né? Porque afinal de contas, quem gosta de pragas, né? É uma coisa muito confusa. Não tem como a gente dizer que fica satisfeito sabendo que 7 taças serão lançadas sobre a terra, contendo 7 pragas. É interessante que no Egito aconteceram os 10, né? As 10 pragas do Egito, lá foram 10, e agora no Apocalipse são 7. Né? Então fica aí mais uma vez esse númerozinho importante que Deus gosta tanto de usar, né? As 7 pragas do Apocalipse. Nosso texto traz aqui um comentário antes da primeira pergunta, né? E inicia com uma palavra que muitos gostam de usar, principalmente é usada em filmes, né? Armagedon. Você tem medo desta palavra? O que pensa ao ouvi-la? Seria algo como a Terceira Guerra Mundial? O mundo hoje está vivendo um momento muito tenso, né, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, posicionamentos políticos sendo tomados pelo mundo inteiro, risco de fome, aumento de preços de alimento, de combustível, enfim, tudo muito complicado. Seria esse um sinal do Armagedon? Alguns pressentem que terão que estocar comida ou fugir para as montanhas quando se deflagrar a batalha do Armagedon, predita no Apocalipse, durante as 7 últimas pragas que assolarão a humanidade. A imaginação sobre essas profecias é contaminada com cenários catastróficos apresentados em filmes. Isso mesmo. Os filmes apresentam cenários de destruição total, né? No entanto, não há o que temer a respeito das 7 pragas descritas no Apocalipse, desde que você esteja do lado de
Deus, sendo fiel a Ele. Apesar de os eventos dos últimos dias incluírem tragédias e conflitos reais, o principal embate é espiritual. O grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a verdade e o engano, a luz e as trevas, está chegando ao fim. A batalha decisiva será travada em breve. Nesta lição você compreenderá que podemos enfrentar o futuro sem medo se estivermos comprometidos totalmente com o Senhor Jesus e com os ensinamentos de Sua palavra. Tenho certeza que você neste momento está pensando, mas se nós não estamos nas 7 últimas pragas, ou se estamos, por que tanta gente boa e inocente tem morrido em tantas tragédias? Aqui diz que a gente não tem que se preocupar. Mas é algo interessante. Enquanto Noé construía a arca, a teologia entende que cada martelada naquela construção, cada preparo que a família de Noé fazia, era uma mensagem sendo pregada, a fim de que o homem pudesse mudar de ideia, né? Assim como aconteceu quando Jonas pregou em Nínive, toda Nínive se converteu e ainda viveu muitos anos, né? Aquela geração foi salva da destruição que ocorreu com Sodoma, com Gomorra, mas Nínive foi salva porque aceitou a verdade, né? E Moisés não, Noé era a mesma coisa. Cada atitude de Noé e de sua família era uma pregação do Evangelho. Cada sofrimento que ocorre hoje, cada tragédia, é uma forma de nós também acreditarmos que tudo isso que está dizendo em Apocalipse é verdade. Nós vemos aqui no capítulo 16, em determinado momento, que o homem será queimado pelo sol. A ciência está dizendo que se a gente não cuidar do planeta, a temperatura vai subir tanto. E já em alguns lugares, né, muitas pessoas morreram em função do excesso de calor. Então, morreram em função da temperatura elevada e a gente pode dizer, então, foram queimadas pelo sol, como se já tivesse acontecendo. Mas não é ainda, tá? Isso é um prenúncio daquilo que virá. Seriam então esses acontecimentos que antecedem esse momento, que são similares a esses momentos, sinais de Deus a fim de que a humanidade pudesse perceber que a mensagem de Apocalipse é verdadeira e vai acontecer, independente da vontade humana? Fica aí para nós um questionamento para nós refletirmos. Por que nós vemos tanta coisa ruim acontecendo? Seria tudo isso um aviso de Deus também? Porque eu já disse em outras ocasiões, para Deus importa que os seus filhos não passem pela segunda morte. Estuda a Bíblia e você vai descobrir que existem duas mortes. Uma que para determinada linha de cristãos é considerado um sono, como a nossa, né, dos adventistas, é considerado um sono, porque não abrir e piscar de olhos, abrir e fechar de olhos, né, não piscar, então encontraremos com Jesus. Quer dizer, aquele que está no sono profundo, ele não tem noção do tempo. Então, assim que eu dormi, morri, né, vou dormir o sono da morte, logo quando eu acordar, me encontrarei com Jesus. Então, essa morte para Deus é uma morte. Seria uma palavra muito feia eu usar, mas eu vou usar ela assim mesmo. Seria uma morte indiferente. Importa para Deus estarmos salvos para passar por essa primeira morte. Você morrer essa primeira morte salvo, né? Outro dia eu vi um padre pregando sobre isso, né? Um padre pregando sobre isso. Fazer tudo que tem que ser feito para ser salvo quando estiver vivo. Porque até mesmo encomendar a missa para que a pessoa seja salva depois de morta, de nada adianta. Então, isso estava num vídeo do Quai, um padre até famoso, não me lembro o nome dele agora, uma pessoa de cor, né, escura,
que eu tenho até um carinho, eu gosto das mensagens dele, são mensagens muito próprias, muito dentro da palavra de Deus. E ele mesmo fala isso, que a pessoa tem que fazer para ser salvo enquanto está vivo. Tá? Então que essa seja a nossa introdução, né? Já avancei bastante. Nosso estudo hoje ele é pequeno, gostoso e acho que a gente vai conseguir fazer ele rápido, tá? Em cerca de meia hora, 40 minutos no máximo. Mas vamos pedir a bênção de Deus? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, imploramos a Deus a tua orientação, a presença do teu Espírito, a fé em Jesus e a paz que Jesus nos prometeu. Que possamos não somente como irmãos em Cristo, mas como filhos, criaturas vindo das tuas mãos, descendentes de Adão e Eva, encontrarmos motivos para nos alegrarmos. Porque debaixo do céu, a única diferença que existe entre nós é aceitar-te ou não. Cores, né? Posições sociais, nomes de famílias. Nada disso quer dizer nada para o Senhor, mas aceitar-te ou rejeitar-te, sim. Então, que nós possamos também ter o carinho por todos aqueles que aparentemente ainda não compreenderam, não receberam corretamente a mensagem que o Senhor tem nos deixado, mas que nós possamos estar aqui dispostos a continuar pregando a verdade, mas a verdade com amor, com misericórdia, porque nós também somos falhos e pecadores e nos encontramos no mesmo risco de cometermos erros que desagradam a Ti. Aliás, cometemos erros todos os dias. Mas pedimos agora a Tua orientação para esse estudo, pois sem Ti nada somos e nada podemos, com perdão dos nossos pecados e no amor de Cristo Jesus. Amém. Quando as 7 últimas pragas cairão sobre a terra. Apocalipse 15, versos 5 a 8. Depois destas coisas, olhei e abriu-se o céu, no céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Aqui está dizendo que é o Deus verdadeiro. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Similaridade. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder, ninguém podia penetrar no santuário. Lembra lá no Êxodo, quando Moisés subia ao monte e nem os animais podiam tocar no monte, senão morreriam, a mesma semelhança. Então Deus se apresentava lá no Monte Sinai a Moisés em poder e grande glória. Aqui no santuário no céu, a mesma situação. Então, enquanto esses flagelos estivessem sendo lançados sobre a terra, somente Deus estaria no santuário, somente a sua presença estaria enchendo o santuário. As pragas ocorrerão após a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Nós já estudamos essa passagem, mas a gente pode dar uma olhada aqui rapidinho, aproveitar que eu estou aberto aqui mesmo com a Bíblia em Apocalipse 6, né? Então, nós temos a primeira voz, veio um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, pregar o evangelho, a primeira mensagem. A segunda mensagem, vi outro anjo, saiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda mensagem. Os enganos que estão implantados na igreja de Deus. Então, acordar, Seguiu-se a este um terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, sua imagem, recebe a sua marca na fronte, sobre a mão, ou sobre a mão também, esse beberá do vinho da cólera de Deus. Sem mistura do cálice da ira, e será atormentado
com fogo e enxofre diante dos santos anjos da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui é a outra mensagem, né? E nós vamos então aqui, essas mensagens têm que ser dadas ao mundo, né? Então, nós vimos que do verso 6 ao verso 12, né, existem 3 questões que têm que acontecer, né? Primeiro, deveria o evangelho ser pregado a toda a nação. Com a pregação do evangelho, a mentira que vem sendo pregada no mundo, ela cai por terra. Tá? Quer dizer, o homem tem que reconhecer Deus, né? Então cai a grande Babilônia, que é a grande mistura, a grande confusão. Babilônia é confusão. E a terceira voz, que é a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Okay? Então o último chamado de Deus para o arrependimento, a gente tem que ver aí na tabela das 7 pragas, foi enviado lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem está com a tabela então vai ter acesso a essa visão lá, porque fala do Apocalipse 16 todo e vai explicando praga por praga essa tabela, mas a gente também vai ver ao longo do estudo, mas para quem tem a oportunidade de olhar fica mais fácil. Após a proclamação do Evangelho eterno e o selamento dos santos, os 7 anjos sairão do santuário para aplicar os flagelos de Deus sobre os que rejeitarem a verdade e receberem a marca da besta. Então, após toda a humanidade receber o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da eternidade, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, não o Evangelho da salvação pelas obras, ou o Evangelho da rejeição. Cuidado com rejeição. Rejeição é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque Apocalipse também fala que as 2 testemunhas foram levadas ao céu. Quem são as 2 testemunhas? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, quando você anula uma testemunha, você só está diante da outra, você rejeitou uma. E a testemunha é muito importante para que a gente seja justificado também, porque é através do que está escrito em toda a Bíblia que Jesus vai nos justificar diante de Deus. Tá? Não pense que isso possa parecer estranho. Por quê? Porque quando o diabo tenta Jesus, ele tenta usando as palavras da Bíblia e Jesus se defende usando as palavras da Bíblia. É a mesma coisa que Jesus vai fazer por mim e por você. Ele vai usar a sua palavra, né, anexando a ela o sacrifício que ele realizou, que é o que realmente nos justifica, a fim de que nós alcancemos o direito de estar no céu com Jesus. Tá? Então, por isso é o selamento, né? O selamento vem, não é simplesmente só uma marca, né? A gente não é um boi para receber uma marca na pele, como muitas pessoas pensam. Na verdade, é adoração como Caim e Abel, a verdadeira adoração. Ok? Questão de número 2. Como são descritas as 4 primeiras pragas? Apocalipse 16, de 1 a 9. Depois a gente vai relacionar essas colunas. Vamos ver aqui o livro de Apocalipse, então, 16, de 1 a 9. Vamos ler juntos. O primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto,
E morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha que tristeza, todo ser vivente que vivia no mar morre junto com o mar, como se o oceano tivesse morrido também. O terceiro flagelo, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então viu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Quer dizer, Jesus já terminou de fazer o seu julgamento e agora o anjo aqui ainda diz isso enquanto derrama. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. O anjo, enquanto faz o trabalho, reconhece a dignidade de Jesus aqui, de Deus, ao realizar essa obra, né? Lembrando que anjo também tem a tradução como mensageiro. Então aqui também pode estar envolvido o povo de Deus compreendendo o que está acontecendo na terra. A gente pode também ter essa interpretação. Nós estamos vendo o que acontece e, ao contrário daqueles que não entenderão e se rebelarão contra Deus e contra o seu povo, o povo de Deus entenderá o que está acontecendo. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esse flagelo, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Não houve sequer arrependimento. Então vamos voltar lá ao nosso questionário, a questão de número 2. Como são descritas, nós vimos aí a descrição, né, de Apocalipse 16, de 1 a 9, agora vamos relacionar. Qual foi a primeira praga que nós lemos? Né? Que úlceras malignas e perniciosas atingiriam o homem. Aí você pode pensar, hoje nós já temos muitas coisas assim acontecendo, sim, mas se encaixam naquele princípio que eu te falei, tá? É uma maneira de nós vermos aquilo que vai acontecer no futuro. Isso que acontece hoje ainda é pouco. E os filhos de Deus estão sofrendo junto com aqueles que rejeitam a Deus. E nesse momento das 7 pragas, os filhos de Deus não serão atingidos por elas. Você vai ver mais à frente o selo de Deus. A segunda praga, o mar se torna em sangue. Né? A terceira praga, os rios e as fontes das águas também se tornam sangue. A quarta praga, os homens são queimados com o intenso calor do sol. A realidade histórica das 10 pragas descrita no livro do Êxodo, lembra que nós falamos lá? Fornece um vislumbre das 7 pragas e da atuação de Deus imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Então também as 10 pragas do Egito são também um vislumbre daquilo que acontecerá no final, quando Jesus estiver voltando para tomar o seu povo para si, que foi o que aconteceu no Egito, né? Os eventos sobrenaturais ocorridos há mais de 3.400 anos voltarão a acontecer literalmente, demonstrando o poder do Senhor em favor do seu povo. Lembra lá no Egito, aqueles que passaram o sangue do cordeiro no umbral não sofreram com a morte dos primogênitos, e nem as outras pragas os atingiram. O propósito das últimas pragas corresponde essencialmente aos das pragas que caíram sobre o Egito nos tempos de Moisés, revelar a justiça de Deus ao subjugar o inimigo. Eu comentei, não sei se foi aqui ou se foi em outro estudo, comentei sobre isso, né? Endureceu o coração de Faraó, porque o Egito precisava entender que Deus era superior aos deuses. O Egito dava muito valor aos seus deuses. Né? Então as pragas terão início quando Jesus concluir seu ministério intercessor no santuário celestial. Assim que Jesus fechar o livro da vida e disser para o Pai, está consumado, né? Tem início então as 7 pragas. A gente vê lá na questão da 6ª trombeta para a 7ª, que a 7ª trombeta anuncia a saída de Jesus para a terra, há um silêncio de meia hora.
Então, esse momento em que a fumaça toma todo o santuário celestial, né? E a ordem é dada aos anjos. Então, todos os seres celestiais passam a observar aquilo que está acontecendo e há um silêncio de meia hora. Isso é apenas uma colocação, tá? Minha, porque não há esse silêncio de meia hora, não há consenso nem entre os teólogos sobre o que é esse silêncio de meia hora. Mas a gente pode ver que tem a ver com essa realidade, essa transição, quer dizer, chegou o grande momento. Então há um suspiro profundo, né? A gente não faz assim. Então acredito eu que seja dessa forma, né? Então essas pragas terão início quando Jesus conclui seu ministério, santuário celestial, indicando o fim do período da salvação, isto é, fechamento da porta da graça. Quem nunca ouviu falar no fechamento da porta da graça? Todo mundo, né? Vamos àquele momento especial onde a gente olha então a nossa pequena figura. Vamos ver o que essa tacinha tem aí para nós. Quer dizer, eu não quero a figura dessa taça para mim não, né? Porque essa taça aí é a taça dos flagelos. Espero eu estar no meio dos salvos. As plantas não produzirão, como a gente vai ver daqui a pouco, nos versículos a seguir, né? A água se transforma em sangue, animais, fome e calor em excesso, né? Então esse é um dos momentos terríveis, né, para a humanidade. Voltemos aqui então, nós vamos agora para a questão de número 3. O que será atingido pela quinta praga? Apocalipse 16, 10 e 11. Derramou o quinto anjo, né, no caso, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Quer dizer, o desespero total ao ver tudo aquilo começando a acontecer e não ter o controle. Lembra como o faraó ficava? Faraó ficava em desespero, mas logo recobrava suas forças para lutar contra Deus, e quando a coisa acalmava, queria negociar com Moisés, ele logo tentava reverter a situação. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Nós vimos na imagenzinha dessa representação, né, do sofrimento. Então, o que aconteceu? A alternativa correta foi atingido o quê? O trono da besta? Sim. A sede do governo das nações mais poderosas? Não. Os grandes centros empresariais? Também não. Né? Então, é uma questão religiosa. A quinta praga do Apocalipse, que é similar à nona praga do Egito, de Êxodo 10, verso 23, atinge o reino da besta com uma escuridão sobrenatural. Um veredito celestial para os que rejeitaram a Cristo como a luz do mundo. Amaram mais as trevas do que a luz, como diz João 3, verso 19. Pergunta de número 4. Na sexta praga, qual é o nome dado ao local da batalha final? Você muito provavelmente deve conhecer. Mas nós vamos ler juntos aqui. Apocalipse 16, verso 12 a 16. O sexto flagelo. Derramou o sexto a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha como tem a aparência do Egito, né? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não seja não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Daí vem então o nome dos filmes, né? O nome todas aquelas atrocidades. Mas aqui está falando sobre um ajuntamento de pessoas, de reinos, de reis, de falsos profetas, tudo aquilo que é contrário a Deus se unindo para uma investida contra o próprio Deus. E é assim que a gente vai vendo, né? Vamos ver que tem um comentário, né? Esse comentário aqui do... Então o local é dado, o nome é dado Armagedon. Esse relato relembra a história da queda de Babilônia, ao mencionar o secamento das águas do rio Eufrates, simbolizando a libertação final. Quando as multidões de todas as nações se derem conta da condenação de Deus sobre a Babilônia apocalíptica, retirarão o apoio que davam a ela, darão a volta e converterão seu apoio leal à Babilônia em um ódio ativo que a destruirá. Por outro lado, o dragão, a besta, o falso profeta, com a ajuda dos poderes civis, moverão todo o seu aparato mortal contra o povo de Deus. Nesse contexto surge o símbolo do Armagedon, que é a grande guerra, né? Uma guerra espiritual entre todos os poderes do mal contra os fiéis do Senhor. Este, por sua vez, não estarão sozinhos. Os santos verão a manifestação arrasadora da última praga enviada por Deus a seus inimigos. Então, os santos estarão protegidos no momento desse Armagedon. Assim como em várias batalhas o povo de Israel não precisou levantar espada, no Armagedon será da mesma forma. O povo de Deus verá, mas não sofrerá dano algum. Não haverá necessidade da manifestação física para se defender dessa investida do inimigo, que se ajuntará a todos aqueles que estiverem de acordo com ele. Pergunta de número 5, então, quando a sétima praga é apresentada, o que a voz que sai do santuário diz? Vamos voltar à nossa Bíbliazinha, aqui que nos está dando tanto apoio. Eu gostei desse sistema, espero que você também tenha gostado, né? Então, Apocalipse 16, 17 até o 21. Vê que a gente leu o capítulo 16 todo de Apocalipse, nós vamos finalizar ele aqui agora. Ó. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Se o dilúvio foi algo tremendo, não há palavra para descrever o que acontecerá nesse momento. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, perguntando porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então ainda encontramos aqui novamente blasfêmia. Por mais sinais que se apresentem, o homem vai continuar blasfemando contra Deus. Mas vale lembrar que a porta da graça ainda não se fechou. Confesso a você que há momentos que eu sinto como se já tivesse fechado. Às vezes eu vejo pessoas indo tão longe no que diz respeito a falar contra Deus. Principalmente não é falar contra Deus abertamente, mas quando usa a palavra de Deus para justificar os seus maus atos.
né? Ou atos, não maus atos, porque talvez a pessoa não tenha condição nem de compreender o que ela está fazendo, mas ela está usando a palavra de Deus orientada pelo próprio Satanás e assim afrontando a Deus, e para isso não haverá perdão, né? Esse é o pecado contra o Espírito. Deus deixou tudo revelado. Aí quando nós agimos dessa forma, nós estamos pecando contra o Espírito de Deus, porque quando nós buscamos na palavra de Deus, sob a orientação do próprio Deus, nós encontramos a verdade. Mas se buscarmos a palavra de Deus com entendimento próprio, quem estará nos orientando será o próprio Satanás. E isso é muito triste. Então nós vemos aqui o último flagelo, né? Por meio de eventos catastróficos, como relâmpagos, trovões, grandes terremotos e chuvas de pedras, essas pedras que pesam cerca de 35 quilos, que é dado lá a referência, né? Deus realiza o ato final, a destruição completa de Babilônia e seus instrumentos de ação. Quando a sétima praga ocorrer, os salvos saberão que Jesus Cristo está chegando. Então, nesse momento da sétima praga, agora lembre-se, nós lemos aqui anteriormente que isso será literal. Então, nós veremos um determinado poder, uma determinada cidade ou entidade ou alguma coisa, eles serão atingidos assim como o Egito foi atingido por pedras gigantescas e em chamas. E nós veremos isso acontecer, né? Fogo caindo do céu, relâmpagos, trovões e pedras. Isso está escrito na Bíblia. Não é a gente que está dizendo. Está lá em Apocalipse 16, do verso 17 até o 21. Então, quem será protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? A gente dá muita ênfase à marca da besta, né? Porque a gente gosta de falar sobre os que estão perdidos. E geralmente a gente não se inclui nesse meio. E vou te dizer que não está errado, não. A gente tem que se incluir no meio dos salvos mesmo. Porque nós somos salvos pela graça de Cristo e não pelos nossos próprios poderes ou pelas nossas ações. Mas em contraposição a isso, quando nós somos salvos por Cristo, nossas ações são transformadas à semelhança de Cristo e nossa atitude muda. Então, há uma marca também de Deus aqui. Apocalipse 7, verso 2 e 3 diz isso direitinho. Ó. Vi outro anjo que subia da nascente do sol. Nós já lemos esse versículo em outro estudo. Tendo o selo do Deus vivo. Então, Deus também tem uma marca. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, lá em Apocalipse 7, né, 9 capítulos antes, isso tudo já estava programado para acontecer, e esse anjo, então, ele pede para que seja segura esse derramamento dessas taças até que o povo de Deus fosse totalmente selado. Selado aonde? Na fronte. Então, nós vamos ver aqui, assinale com V para verdadeiro e F para falso. Os membros de uma determinada igreja que serão protegidos? Não. Os servos de Deus? Sim. Aqueles que simbolicamente receberam na testa o selo de Deus? Sim. Lembre-se que testa e cabeça é símbolo de pensamento, tomada de decisão, atitude. Brotam na minha mente. Todo pecado surge na mente. Jesus falou isso. Né? No entanto, eu vos digo que tão somente se pensares, já terá pecado. Só no pensamento a gente já peca. A gente pode não externar, né? Não tornar realidade esse pecado e pedir perdão a Deus e clemência antes mesmo de tornar realidade. Mas é aqui, é na mente que surge tudo, né? Então, precisamos proteger, né? O capacete, como Paulo fala lá em Efésios 6, se eu não me engano, Paulo diz, né, nos vestimos de toda a armadura de Deus. Quando ele fala do capacete, ele está falando de proteção. Para que o soldado usava um capacete de ferro?
Se uma flecha atingisse, não perfuraria. Se ele tomasse uma pancada, reduziria o impacto. Por que que o motoqueiro usa capacete? O piloto de Fórmula 1, um piloto de outra corrida, piloto de avião, né? de coisas. Na própria guerra, existe o capacete de aço para que o tiro bata e resvale, principalmente por ser arredondado. Então, capacete é proteção da mente. Então, selado na fronte quer dizer protegido, a sua mente selada. Olha, entendeu, compreendeu, agora a gente sela, não vai mais mudar de opinião. Assim como aqueles também que rejeitaram, entenderam a rejeição, aceitaram, não vão mais mudar de opinião. Isso chama-se fechamento da porta da graça. Deus é justo e protegerá os que aceitam o dom da sua graça, oferecido com todo amor. João 3,16, a gente não precisa nem ler, conhecido de todo mundo, até de quem não gosta da Bíblia conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, né? Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os remidos de Cristo que aceitarem o selo de Deus e recusaram a marca do anticristo, não serão castigados com as 7 últimas pragas. Tá aí então, tranquilidade. Quando as 7 últimas pragas forem derramadas, você que aceitou Jesus como seu Salvador, entendeu que Deus é o Criador, que o diabo é o inimigo de Deus e que nós temos que, ao aceitarmos Jesus, mudar o nosso comportamento e fazer a sua vontade, que Paulo disse que valia a pena ser escravo de Cristo, né? Se coloca na condição de escravo de Jesus. É assim que Paulo se refere, é muito melhor, né? Eu tinha um amigo que falava muito assim, mas se eu já aceitei Jesus, por que ele não me transforma então num robô para que eu não peque mais? Né? Interessante essa visão. Né? Mas, lembre-se, você estará protegido. Vamos lá, Salmos 12, verso 7. Esse nós vamos ler aqui também na nossa Bíblia. Tá? Você pode instalar também esse aplicativo da Bíblia aí no seu celular e você vai ter acesso assim, ó. E dá para usar ele em conjunto com outros aplicativos, né? Como a gente está fazendo aqui através das 3 barrinhas aqui embaixo, né? Salmos 12, verso 7. Então, capítulo 12, a gente escolhe aqui agora o verso 7. Vamos ver o que tem lá para gente. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. A gente pode vir aqui também marcar como lido, ó. Marquei ele ali colorido, ele está lido. Salmo 91, nós já estamos em Salmos. Salmos 91, né? Tem aqui bastante, Salmo tem bastante coisa, né? Verso 10, 11 e 15. Ó, vamos marcar aqui o 10, o 11 e o 15 para a gente ler. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Lembrando aqui mais uma vez para você, esse salmo foi usado para tentar Jesus. O diabo usou este salmo exatamente para tentar Jesus. Lança-te daqui, de cima do pináculo do templo, porque aos teus anjos, não está escrito, aos teus anjos dará ordem no teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. E se você me invocar, ele responderá. Só que aí Jesus também responde, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu amo esporte radical. Mas depois que eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei, gente, esporte radical também é tentar a Deus. Porque eu me coloco em risco e faço necessário que Deus esteja executando milagres, porque eu estou atentando contra a minha própria vida. E muitas vezes a gente condena, né, a pessoa que tem cuidado e excesso de cuidado, mas a pessoa que tem excesso de cuidado está certo também, que tem cuidado está certo. Não podemos impedir o crescimento, mas devemos zelar pela vida, porque é um dom que Deus nos dá com muito carinho, né? O meu povo habitará em moradas de paz e moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos.
Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. O povo habitará onde? Em moradas bem seguras. Isaías 32, 18 e 19. Voltando lá ao nosso livro, estudo, né? Os salvos louvarão ao Senhor por seu livramento. Haverá alegria, haverá cânticos. Vamos voltar ao livro de Apocalipse, capítulo 15, verso 3 ao 6. 3 ao 6. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santos. Pois isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei e abriu-se o céu, no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Do mesmo jeito que começamos, agora vamos encerrar. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Mas lembre-se, você que aceitou Jesus está salvaguardado em Cristo e não sofrerá as dores do derramamento das 7 pragas. E ainda verá essas coisas acontecerem e saberá que Deus é contigo e você estará selado. Que nós possamos ter entendido que Deus há de derramar e vai derramar essas 7 pragas sobre aqueles que possuem a marca da besta. E que possamos nos comprometer a buscar continuamente a proteção de Deus, tendo a certeza de estar selado por Ele e vivendo com o seu povo escolhido. Que Deus possa nos abençoar, que nós estejamos desejosos de chegarmos ao próximo estudo, de chegar ao final desta jornada para darmos início a uma nova jornada, a uma nova vida. Mas lembre-se, tome sua decisão, escolha estar com Jesus. Não importa as loucuras que o mundo vem vivendo, mas importa o seu relacionamento com Cristo, com a sua palavra e a orientação do Espírito Santo, do que as dúvidas que serão impostas sobre nós. O que está acontecendo nas redes sociais ainda é pouco perto do que virá. Porque, por enquanto, os filhos de Deus ainda podem rebater aquilo que está sendo falado. Mas chegará o momento em que será tirado até esse direito de revidar ou rebater. Porque quando a mensagem for pregada a todo povo, nação e língua, seremos todos selados ou para a vida ou para a morte. E se encerrará então o trabalho de Cristo e essas coisas que aqui foram estudadas acontecerão. Mas que Deus esteja conosco, nos dando a oportunidade de reconhecermos esses momentos e que a nossa decisão seja tomada ainda hoje, com urgência, porque o tempo é curto. Se Satanás sabe que pouco tempo resta para ele, que tem mais de 6.000 anos de vida, imagine para nós, que vivemos meramente 80 anos ou até menos. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, proteja a sua família e esteja conosco por todos os nossos dias. Amém.